Querido irmão, querida irmã, sinta-se abraçado pelo amor de Deus neste momento. Não se preocupe se você já está deitado ou se o cansaço pesa sobre seus olhos. Deus ama o seu descanso. Ele não olha para a sua postura, mas para o seu coração que o busca. Hoje, quero que você solte todas as suas preocupações financeiras e as coloque nas mãos daquele que criou o ouro e a prata. Vamos mergulhar na sabedoria de Provérbios, o livro escrito pelo homem mais rico que já existiu, o rei Salomão. Você sabia que a economia de Deus funciona de trás para frente em relação à do mundo? O mundo diz, segure firme para ficar rico. Deus diz, abra a mão e eu encherei o seu celeiro. Parece estranho, não é? Mas Salomão descobriu que a verdadeira riqueza não começa no banco, mas na alma. Ele não pediu dinheiro a Deus, ele pediu sabedoria. E o resultado? Ele recebeu tanto que o ouro chegava a ele em toneladas todos os anos. O primeiro segredo é o temor do Senhor. Provérbios 9:10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Muitas vezes perdemos o sono olhando para o saldo bancário, mas o convite de hoje é olhar para o rosto de Deus. Lembro-me da história da irmã Yara, uma senhora de 63 anos que tinha uma pequena loja de ferragens. Quando um grande supermercado abriu perto dela, as vendas caíram pela metade. O marido entrou em depressão, as contas acumulavam. Ela orava pedindo, Senhor, mande clientes, mas nada mudava. Até que um dia ela mudou a oração. Senhor, me dê a tua sabedoria. Deus colocou uma ideia no coração dela, oferecer o que o supermercado não oferecia, o serviço de instalação na casa das pessoas. Ela começou a ajudar os idosos do bairro que não sabiam trocar uma lâmpada ou uma torneira. Em pouco tempo, a loja dela se tornou a mais movimentada da região. O segredo? Ela buscou a Deus primeiro e a solução veio. Se você está preocupado hoje, mude sua oração. Peça ao Pai que lhe mostre o caminho. Ele tem a chave que abre portas que ninguém pode fechar. O segundo segredo é sobre a ordem das coisas. Provérbios 3:9 nos ensina a honrar ao Senhor com os nossos bens e com as primícias de toda a nossa renda. Isso significa dar a Deus o primeiro lugar, não o que sobra. Eu sei que quando as dívidas apertam, o medo nos faz querer pagar tudo primeiro e deixar Deus por último. Mas quando você coloca Deus em primeiro lugar, você declara que Ele é o seu provedor, não o seu emprego ou sua aposentadoria. Pense na Dona Maria, uma viúva de 67 anos que ficou com as dívidas do falecido marido. Ela trabalhava lavando pratos e ganhava muito pouco. O dinheiro mal dava para o aluguel e a comida, mas ela decidiu, vou separar o dízimo e a oferta antes de qualquer conta. As pessoas diziam que ela era louca, que deveria pagar os juros primeiro, mas ela confiava em Provérbios. Meses depois, a dona do restaurante a promoveu. Depois, uma cliente a chamou para cuidar de sua mãe idosa nos finais de semana. Em 3 anos, ela pagou todas as dívidas e hoje vive com abundância. Ela não deu o que sobrava, ela deu o melhor. Deus honrou essa fé. Descanse agora, sabendo que se você colocar o Pai no centro, Ele cuidará de suas contas. Enquanto você relaxa o seu corpo, deixe a palavra de Deus renovar a sua mente. O terceiro segredo que Salomão nos deixou é sobre as mãos que trabalham. Provérbios 10:4 diz que a mão preguiçosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Às vezes achamos que ter fé é apenas ficar sentado esperando o milagre cair do céu. Mas a fé verdadeira nos dá energia para agir. A graça de Deus não é um convite para a preguiça, mas o combustível para o nosso esforço. Veja o exemplo do Sr. Paulo, que aos 58 anos foi demitido de uma grande empresa. Ele ficou meses em casa, esperando um sinal de Deus. As economias estavam acabando e o desânimo batendo à porta.
até que ele leu esse versículo em Provérbios. Ele entendeu que precisava mover as mãos. Ele começou a estudar, tirou certificações e, como não conseguia emprego por causa da idade, abriu seu próprio negócio de limpeza profissional. Ele trabalhava de manhã até à noite, cuidando de cada detalhe com amor. Hoje, ele tem mais de 10 funcionários e ganha mais do que ganhava na multinacional. Deus abençoou o suor do rosto dele. Se você ainda tem força nas mãos, ou se tem ideias na mente, saiba que Deus quer prosperar o que você começar. Não tenha medo de recomeçar, não importa a idade. O quarto segredo é a honestidade. Ah, como o mundo tenta nos seduzir com o caminho mais fácil. Uma mentira aqui, um imposto não pago ali. Mas Provérbios 13:11 avisa que o dinheiro ganho com desonestidade diminui, mas quem o ajunta pouco a pouco terá muito. O dinheiro sujo tem asas, ele foge por frestas que não vemos, doenças, perdas súbitas, golpes. Mas o dinheiro da justiça é guardado pelo próprio Deus. Conheço a história da Dona Carmen, que tem uma pequena lanchonete há 20 anos. Mesmo com a inflação, ela sempre manteve preços justos e ingredientes da melhor qualidade. Ela nunca enganou um cliente sequer. Muitos diziam: Dona Carmen, a senhora é boba, aumente o preço e diminua a carne. Ela respondia: Deus está olhando o meu prato. Há 2 anos, o dono do imóvel onde ela alugava resolveu vender o prédio. Ela não tinha o dinheiro todo, mas por causa da sua fama de honesta e correta, o banco e os amigos ajudaram com facilidade. Hoje, ela é dona do seu próprio teto. Ser honesto pode parecer mais demorado, mas é o único caminho que permite deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, como você está fazendo agora. O Senhor é o guarda daquele que caminha na verdade. Respire fundo agora. Sinta a paz de Cristo invadindo o seu quarto. O quinto segredo é talvez o mais difícil de entender para a lógica humana: a generosidade. Provérbios 11:24 diz que uns dão com generosidade e veem suas riquezas aumentar, enquanto outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. É a lei do rio. Se a água para, ela apodrece. Se ela corre, ela gera vida. O dinheiro que você segura com medo morre na sua mão. O dinheiro que você compartilha se torna uma semente que Deus faz brotar. Lembre-se da Dona Aurora. Ela vivia com uma aposentadoria pequena, mas todos os dias fazia um pouco de comida a mais para levar aos jovens que estudavam numa biblioteca próxima e não tinham o que comer. As pessoas perguntavam: por que você gasta o que não tem? Ela sorria e dizia: Deus sempre coloca mais na minha panela. Um desses jovens se tornou um grande advogado e, anos depois, ao reencontrar a Dona Aurora, cuidou de toda a reforma da casa dela e de sua saúde. Deus não fica devendo a ninguém. O que você faz pelo menor dos irmãos, faz pelo Pai. Não tenha medo de ser generoso. Se você não tem dinheiro hoje, dê um sorriso. Dê seu tempo em oração. O que você espalha, Deus multiplica para que volte a você. O sexto segredo é a humildade. Provérbios 22:4 diz que a recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. O orgulho nos faz acreditar que somos os donos do nosso sucesso. Eu consegui. Eu sou inteligente. Mas quando pensamos assim, afastamos a mão de Deus, porque Ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes.
O Sr. Alberto era um construtor de muito sucesso, mas quando a crise chegou, ele perdeu quase tudo. Ele orou e o Espírito Santo lhe mostrou que ele tinha se tornado arrogante com seus bens. Ele se arrependeu e disse: Senhor, tudo é teu. Se eu tiver apenas um pão, serei grato. Essa mudança de postura abriu os céus novamente. Ele recuperou o que perdeu, mas agora com um coração diferente. Ele não se preocupa mais em perder, porque sabe que o dono de tudo é seu amigo. Você que me ouve agora, entregue o controle. Diga: Senhor, eu sou teu, e tudo o que tenho é teu. Essa é a oração que atrai a verdadeira prosperidade. Chegamos ao 7º segredo: a vitória sobre a ganância. Provérbios 28:22 diz que o homem de olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe que a pobreza há de vir sobre ele. A ganância é um poço sem fundo. Quem ama o dinheiro nunca se farta dele. Ela destrói famílias, rouba a saúde e afasta a presença de Deus. A história da irmã Lúcia nos ensina muito. Ela ficou obcecada por investimentos arriscados, querendo dobrar seu patrimônio em poucos meses. Ela parou de orar, parou de ir à igreja e só pensava em gráficos e números. Ela perdeu quase tudo em uma queda do mercado. Mas no fundo do poço, ela encontrou a verdadeira riqueza, a presença de Deus que ela havia abandonado. Ela aprendeu a viver com o necessário e descobriu que a paz vale mais que milhões. Hoje, ela tem o suficiente e é imensamente mais feliz. A verdadeira riqueza é saber que você já tem tudo o que precisa em Cristo. Agora, meu querido irmão, minha querida irmã, feche seus olhos. Vamos orar juntos. Pai amado, eu te agradeço por cada palavra de sabedoria. Peço que o Senhor visite agora as finanças desta pessoa que me ouve. Tire todo o peso, toda a culpa e todo o medo do amanhã. Que ela possa dormir com a certeza de que o Senhor é o seu pastor e nada lhe faltará. Que os celeiros dela se encham e que a sabedoria de Salomão dirija cada passo dela. Em nome de Jesus. Amém. Que o milagre de Provérbios aconteça na sua vida. Se você acredita nessa promessa, diga em seu coração: eu confio no meu provedor. Tenha uma noite de sono reparador. Deus está cuidando de tudo para você. Querido irmão, querida irmã, sinta-se abraçado pelo amor de Deus neste momento. Não se preocupe se você já está deitado ou se o cansaço pesa sobre seus olhos. Deus ama o seu descanso. Ele não olha para a sua postura, mas para o seu coração que o busca. Hoje, quero que você solte todas as suas preocupações financeiras e as coloque nas mãos daquele que criou o ouro e a prata. Vamos mergulhar na sabedoria de Provérbios, o livro escrito pelo homem mais rico que já existiu, o rei Salomão. Você sabia que a economia de Deus funciona de trás para frente em relação à do mundo? O mundo diz: segure firme para ficar rico. Deus diz: abra a mão e eu encherei o seu celeiro. Parece estranho, não é? Mas Salomão descobriu que a verdadeira riqueza não começa no banco, mas na alma. Ele não pediu dinheiro a Deus, ele pediu sabedoria. E o resultado? Ele recebeu tanto que o ouro chegava a ele em toneladas todos os anos. O primeiro segredo é o temor do Senhor. Provérbios 9:10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Muitas vezes perdemos o sono olhando para o saldo bancário, mas o convite de hoje é olhar para o rosto de Deus. Lembro-me da história da irmã Yara, uma senhora de 63 anos que tinha uma pequena loja de ferragens. Quando um grande supermercado abriu perto dela, as vendas caíram pela metade. O marido entrou em depressão, as contas acumulavam. Ela orava pedindo: Senhor, mande clientes, mas nada mudava.
Até que um dia ela mudou a oração. Senhor, me dê a tua sabedoria. Deus colocou uma ideia no coração dela: oferecer o que o supermercado não oferecia, o serviço de instalação na casa das pessoas. Ela começou a ajudar os idosos do bairro que não sabiam trocar uma lâmpada ou uma torneira. Em pouco tempo, a loja dela se tornou a mais movimentada da região. O segredo? Ela buscou a Deus primeiro e a solução veio. Se você está preocupado hoje, mude sua oração. Peça ao Pai que lhe mostre o caminho. Ele tem a chave que abre portas que ninguém pode fechar. O segundo segredo é sobre a ordem das coisas. Provérbios 3:9 nos ensina a honrar ao Senhor com os nossos bens e com as primícias de toda a nossa renda. Isso significa dar a Deus o primeiro lugar, não o que sobra. Eu sei que quando as dívidas apertam, o medo nos faz querer pagar tudo primeiro e deixar Deus por último. Mas quando você coloca Deus em primeiro lugar, você declara que Ele é o seu provedor, não o seu emprego ou sua aposentadoria. Pense na Dona Maria, uma viúva de 67 anos que ficou com as dívidas do falecido marido. Ela trabalhava lavando pratos e ganhava muito pouco. O dinheiro mal dava para o aluguel e a comida, mas ela decidiu: vou separar o dízimo e a oferta antes de qualquer conta. As pessoas diziam que ela era louca, que deveria pagar os juros primeiro, mas ela confiava em Provérbios. Meses depois, a dona do restaurante a promoveu. Depois, uma cliente a chamou para cuidar de sua mãe idosa nos finais de semana. Em 3 anos, ela pagou todas as dívidas e hoje vive com abundância. Ela não deu o que sobrava, ela deu o melhor. Deus honrou essa fé. Descanse agora, sabendo que se você colocar o Pai no centro, Ele cuidará de suas contas. Enquanto você relaxa o seu corpo, deixe a palavra de Deus renovar a sua mente. O terceiro segredo que Salomão nos deixou é sobre as mãos que trabalham. Provérbios 10:4 diz que a mão preguiçosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Às vezes achamos que ter fé é apenas ficar sentado esperando o milagre cair do céu. Mas a fé verdadeira nos dá energia para agir. A graça de Deus não é um convite para a preguiça, mas o combustível para o nosso esforço. Veja o exemplo do Sr. Paulo, que aos 58 anos foi demitido de uma grande empresa. Ele ficou meses em casa, esperando um sinal de Deus. As economias estavam acabando e o desânimo batendo à porta. Até que ele leu esse versículo em Provérbios. Ele entendeu que precisava mover as mãos. Ele começou a estudar, tirou certificações e, como não conseguia emprego por causa da idade, abriu seu próprio negócio de limpeza profissional. Ele trabalhava de manhã até à noite, cuidando de cada detalhe com amor. Hoje, ele tem mais de 10 funcionários e ganha mais do que ganhava na multinacional. Deus abençoou o suor do rosto dele. Se você ainda tem força nas mãos, ou se tem ideias na mente, saiba que Deus quer prosperar o que você começar. Não tenha medo de recomeçar, não importa a idade. O quarto segredo é a honestidade. Ah, como o mundo tenta nos seduzir com o caminho mais fácil. Uma mentira aqui, um imposto não pago ali. Mas Provérbios 13:11 avisa que o dinheiro ganho com desonestidade diminui, mas quem o ajunta pouco a pouco terá muito. O dinheiro sujo tem asas, ele foge por frestas que não vemos, doenças, perdas súbitas, golpes. Mas o dinheiro da justiça é guardado pelo próprio Deus. Conheço a história da Dona Carmen, que tem uma pequena lanchonete há 20 anos. Mesmo com a inflação, ela sempre manteve preços justos e ingredientes da melhor qualidade. Ela nunca enganou um cliente sequer. Muitos diziam: Dona Carmen, a senhora é boba, aumente o preço e diminua a carne. Ela respondia:
Deus está olhando o meu prato. Há 2 anos, o dono do imóvel onde ela alugava resolveu vender o prédio. Ela não tinha o dinheiro todo, mas por causa da sua fama de honesta e correta, o banco e os amigos ajudaram com facilidade. Hoje, ela é dona do seu próprio teto. Ser honesto pode parecer mais demorado, mas é o único caminho que permite deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, como você está fazendo agora. O Senhor é o guarda daquele que caminha na verdade. Respire fundo agora. Sinta a paz de Cristo invadindo o seu quarto. O 5º segredo é talvez o mais difícil de entender para a lógica humana: a generosidade. Provérbios 11:24 diz que uns dão com generosidade e veem suas riquezas aumentar, enquanto outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. É a lei do rio. Se a água para, ela apodrece. Se ela corre, ela gera vida. O dinheiro que você segura com medo morre na sua mão. O dinheiro que você compartilha se torna uma semente que Deus faz brotar. Lembre-se da dona Aurora. Ela vivia com uma aposentadoria pequena, mas todos os dias fazia um pouco de comida a mais para levar aos jovens que estudavam numa biblioteca próxima e não tinham o que comer. As pessoas perguntavam: "Por que você gasta o que não tem?" Ela sorria e dizia: "Deus sempre coloca mais na minha panela." Um desses jovens se tornou um grande advogado e, anos depois, ao reencontrar a dona Aurora, cuidou de toda a reforma da casa dela e de sua saúde. Deus não fica devendo a ninguém. O que você faz pelo menor dos irmãos, faz pelo Pai. Não tenha medo de ser generoso. Se você não tem dinheiro hoje, dê um sorriso. Dê seu tempo em oração. O que você espalha, Deus multiplica para que volte a você. O 6º segredo é a humildade. Provérbios 22:4 diz que a recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. O orgulho nos faz acreditar que somos os donos do nosso sucesso. Eu consegui. Eu sou inteligente. Mas quando pensamos assim, afastamos a mão de Deus, porque Ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O Sr. Alberto era um construtor de muito sucesso, mas quando a crise chegou, ele perdeu quase tudo. Ele orou e o Espírito Santo lhe mostrou que ele tinha se tornado arrogante com seus bens. Ele se arrependeu e disse: "Senhor, tudo é teu. Se eu tiver apenas um pão, serei grato." Essa mudança de postura abriu os céus novamente. Ele recuperou o que perdeu, mas agora com um coração diferente. Ele não se preocupa mais em perder, porque sabe que o dono de tudo é seu amigo. Você que me ouve agora, entregue o controle. Diga: "Senhor, eu sou teu, e tudo o que tenho é teu." Essa é a oração que atrai a verdadeira prosperidade. Chegamos ao 7º segredo: a vitória sobre a ganância. Provérbios 28:22 diz que o homem de olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe que a pobreza há de vir sobre ele. A ganância é um poço sem fundo. Quem ama o dinheiro nunca se farta dele. Ela destrói famílias, rouba a saúde e afasta a presença de Deus. A história da irmã Lúcia nos ensina muito. Ela ficou obcecada por investimentos arriscados, querendo dobrar seu patrimônio em poucos meses. Ela parou de orar, parou de ir à igreja e só pensava em gráficos e números. Ela perdeu quase tudo em uma queda do mercado. Mas no fundo do poço, ela encontrou a verdadeira riqueza, a presença de Deus que ela havia abandonado. Ela aprendeu a viver com o necessário
e descobriu que a paz vale mais que milhões. Hoje, ela tem o suficiente e é imensamente mais feliz. A verdadeira riqueza é saber que você já tem tudo o que precisa em Cristo. Agora, meu querido irmão, minha querida irmã, feche seus olhos. Vamos orar juntos. Pai amado, eu te agradeço por cada palavra de sabedoria. Peço que o Senhor visite agora as finanças desta pessoa que me ouve. Tire todo o peso, toda a culpa e todo o medo do amanhã. Que ela possa dormir com a certeza de que o Senhor é o seu pastor e nada lhe faltará. Que os celeiros dela se encham e que a sabedoria de Salomão dirija cada passo dela. Em nome de Jesus. Amém. Que o milagre de Provérbios aconteça na sua vida. Se você acredita nessa promessa, diga em seu coração: eu confio no meu provedor. Tenha uma noite de sono reparador. Deus está cuidando de tudo para você. Querido irmão, querida irmã, sinta-se abraçado pelo amor de Deus neste momento. Não se preocupe se você já está deitado ou se o cansaço pesa sobre seus olhos. Deus ama o seu descanso. Ele não olha para a sua postura, mas para o seu coração que o busca. Hoje, quero que você solte todas as suas preocupações financeiras e as coloque nas mãos daquele que criou o ouro e a prata. Vamos mergulhar na sabedoria de Provérbios, o livro escrito pelo homem mais rico que já existiu, o rei Salomão. Você sabia que a economia de Deus funciona de trás para frente em relação à do mundo? O mundo diz: segure firme para ficar rico. Deus diz: abra a mão e eu encherei o seu celeiro. Parece estranho, não é? Mas Salomão descobriu que a verdadeira riqueza não começa no banco, mas na alma. Ele não pediu dinheiro a Deus, ele pediu sabedoria. E o resultado? Ele recebeu tanto que o ouro chegava a ele em toneladas todos os anos. O primeiro segredo é o temor do Senhor. Provérbios 9:10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Muitas vezes perdemos o sono olhando para o saldo bancário, mas o convite de hoje é olhar para o rosto de Deus. Lembro-me da história da irmã Yara, uma senhora de 63 anos que tinha uma pequena loja de ferragens. Quando um grande supermercado abriu perto dela, as vendas caíram pela metade. O marido entrou em depressão, as contas acumulavam. Ela orava pedindo: Senhor, mande clientes, mas nada mudava. Até que um dia ela mudou a oração: Senhor, me dê a tua sabedoria. Deus colocou uma ideia no coração dela: oferecer o que o supermercado não oferecia, o serviço de instalação na casa das pessoas. Ela começou a ajudar os idosos do bairro que não sabiam trocar uma lâmpada ou uma torneira. Em pouco tempo, a loja dela se tornou a mais movimentada da região. O segredo? Ela buscou a Deus primeiro e a solução veio. Se você está preocupado hoje, mude sua oração. Peça ao Pai que lhe mostre o caminho. Ele tem a chave que abre portas que ninguém pode fechar. O segundo segredo é sobre a ordem das coisas. Provérbios 3:9 nos ensina a honrar ao Senhor com os nossos bens e com as primícias de toda a nossa renda. Isso significa dar a Deus o primeiro lugar, não o que sobra. Eu sei que quando as dívidas apertam, o medo nos faz querer pagar tudo primeiro e deixar Deus por último. Mas quando você coloca Deus em primeiro lugar, você declara que Ele é o seu provedor, não o seu emprego ou sua aposentadoria. Pense na Dona Maria, uma viúva de 67 anos que ficou com as dívidas do falecido marido. Ela trabalhava lavando pratos e ganhava muito pouco. O dinheiro mal dava para o aluguel e a comida, mas ela decidiu: vou separar o dízimo e a oferta antes de qualquer conta. As pessoas diziam que ela era louca, que deveria pagar os juros primeiro, mas ela confiava em Provérbios. Meses depois, a dona do restaurante a promoveu. Depois, uma cliente a chamou para cuidar de sua mãe idosa nos finais de semana. Em 3 anos, ela pagou todas as dívidas e hoje vive com abundância. Ela não deu o que sobrava,
Ela deu o melhor. Deus honrou essa fé. Descanse agora, sabendo que se você colocar o Pai no centro, Ele cuidará de suas contas. Enquanto você relaxa o seu corpo, deixe a palavra de Deus renovar a sua mente. O terceiro segredo que Salomão nos deixou é sobre as mãos que trabalham. Provérbios 10:4 diz que a mão preguiçosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Às vezes achamos que ter fé é apenas ficar sentado esperando o milagre cair do céu. Mas a fé verdadeira nos dá energia para agir. A graça de Deus não é um convite para a preguiça, mas o combustível para o nosso esforço. Veja o exemplo do Sr. Paulo, que aos 58 anos foi demitido de uma grande empresa. Ele ficou meses em casa, esperando um sinal de Deus. As economias estavam acabando e o desânimo batendo à porta. Até que ele leu esse versículo em Provérbios. Ele entendeu que precisava mover as mãos. Ele começou a estudar, tirou certificações e, como não conseguia emprego por causa da idade, abriu seu próprio negócio de limpeza profissional. Ele trabalhava de manhã até à noite, cuidando de cada detalhe com amor. Hoje, ele tem mais de 10 funcionários e ganha mais do que ganhava na multinacional. Deus abençoou o suor do rosto dele. Se você ainda tem força nas mãos, ou se tem ideias na mente, saiba que Deus quer prosperar o que você começar. Não tenha medo de recomeçar, não importa a idade. O quarto segredo é a honestidade. Ah, como o mundo tenta nos seduzir com o caminho mais fácil. Uma mentira aqui, um imposto não pago ali. Mas Provérbios 13:11 avisa que o dinheiro ganho com desonestidade diminui, mas quem o ajunta pouco a pouco terá muito. O dinheiro sujo tem asas, ele foge por frestas que não vemos, doenças, perdas súbitas, golpes. Mas o dinheiro da justiça é guardado pelo próprio Deus. Conheço a história da Dona Carmen, que tem uma pequena lanchonete há 20 anos. Mesmo com a inflação, ela sempre manteve preços justos e ingredientes da melhor qualidade. Ela nunca enganou um cliente sequer. Muitos diziam: Dona Carmen, a senhora é boba, aumente o preço e diminua a carne. Ela respondia: Deus está olhando o meu prato. Há 2 anos, o dono do imóvel onde ela alugava resolveu vender o prédio. Ela não tinha o dinheiro todo, mas por causa da sua fama de honesta e correta, o banco e os amigos ajudaram com facilidade. Hoje, ela é dona do seu próprio teto. Ser honesto pode parecer mais demorado, mas é o único caminho que permite deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, como você está fazendo agora. O Senhor é o guarda daquele que caminha na verdade. Respire fundo agora. Sinta a paz de Cristo invadindo o seu quarto. O quinto segredo é talvez o mais difícil de entender para a lógica humana: a generosidade. Provérbios 11:24 diz que uns dão com generosidade e veem suas riquezas aumentar, enquanto outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. É a lei do rio. Se a água para, ela apodrece. Se ela corre, ela gera vida. O dinheiro que você segura com medo morre na sua mão. O dinheiro que você compartilha se torna uma semente que Deus faz brotar. Lembre-se da Dona Aurora. Ela vivia com uma aposentadoria pequena, mas todos os dias fazia um pouco de comida a mais para levar aos jovens que estudavam numa biblioteca próxima e não tinham o que comer. As pessoas perguntavam: por que você gasta o que não tem?
Ela sorria e dizia: Deus sempre coloca mais na minha panela. Um desses jovens se tornou um grande advogado e, anos depois, ao reencontrar a dona Aurora, cuidou de toda a reforma da casa dela e de sua saúde. Deus não fica devendo a ninguém. O que você faz pelo menor dos irmãos, faz pelo Pai. Não tenha medo de ser generoso. Se você não tem dinheiro hoje, dê um sorriso. Dê seu tempo em oração. O que você espalha, Deus multiplica para que volte a você. O sexto segredo é a humildade. Provérbios 22:4 diz que a recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. O orgulho nos faz acreditar que somos os donos do nosso sucesso. Eu consegui. Eu sou inteligente. Mas quando pensamos assim, afastamos a mão de Deus, porque Ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O Sr. Alberto era um construtor de muito sucesso, mas quando a crise chegou, ele perdeu quase tudo. Ele orou e o Espírito Santo lhe mostrou que ele tinha se tornado arrogante com seus bens. Ele se arrependeu e disse: Senhor, tudo é teu. Se eu tiver apenas um pão, serei grato. Essa mudança de postura abriu os céus novamente. Ele recuperou o que perdeu, mas agora com um coração diferente. Ele não se preocupa mais em perder, porque sabe que o dono de tudo é seu amigo. Você que me ouve agora, entregue o controle. Diga: Senhor, eu sou teu, e tudo o que tenho é teu. Essa é a oração que atrai a verdadeira prosperidade. Chegamos ao sétimo segredo: a vitória sobre a ganância. Provérbios 28:22 diz que o homem de olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe que a pobreza há de vir sobre ele. A ganância é um poço sem fundo. Quem ama o dinheiro nunca se farta dele. Ela destrói famílias, rouba a saúde e afasta a presença de Deus. A história da irmã Lúcia nos ensina muito. Ela ficou obcecada por investimentos arriscados, querendo dobrar seu patrimônio em poucos meses. Ela parou de orar, parou de ir à igreja e só pensava em gráficos e números. Ela perdeu quase tudo em uma queda do mercado. Mas no fundo do poço, ela encontrou a verdadeira riqueza, a presença de Deus que ela havia abandonado. Ela aprendeu a viver com o necessário e descobriu que a paz vale mais que milhões. Hoje, ela tem o suficiente e é imensamente mais feliz. A verdadeira riqueza é saber que você já tem tudo o que precisa em Cristo. Agora, meu querido irmão, minha querida irmã, feche seus olhos. Vamos orar juntos. Pai amado, eu te agradeço por cada palavra de sabedoria. Peço que o Senhor visite agora as finanças desta pessoa que me ouve. Tire todo o peso, toda a culpa e todo o medo do amanhã. Que ela possa dormir com a certeza de que o Senhor é o seu pastor e nada lhe faltará. Que os celeiros dela se encham e que a sabedoria de Salomão dirija cada passo dela. Em nome de Jesus. Amém. Que o milagre de Provérbios aconteça na sua vida. Se você acredita nessa promessa, diga em seu coração: eu confio no meu provedor. Tenha uma noite de sono reparador. Deus está cuidando de tudo para você. Querido irmão, querida irmã, sinta-se abraçado pelo amor de Deus neste momento. Não se preocupe se você já está deitado ou se o cansaço pesa sobre seus olhos. Deus ama o seu descanso. Ele não olha para a sua postura, mas para o seu coração que o busca. Hoje, quero que você solte todas as suas preocupações financeiras e as coloque nas mãos daquele que criou o ouro e a prata. Vamos mergulhar na sabedoria de Provérbios, o livro escrito pelo homem mais rico que já existiu, o rei Salomão.
Você sabia que a economia de Deus funciona de trás para frente em relação à do mundo? O mundo diz, segure firme para ficar rico. Deus diz, abra a mão e eu encherei o seu celeiro. Parece estranho, não é? Mas Salomão descobriu que a verdadeira riqueza não começa no banco, mas na alma. Ele não pediu dinheiro a Deus, ele pediu sabedoria. E o resultado? Ele recebeu tanto que o ouro chegava a ele em toneladas todos os anos. O primeiro segredo é o temor do Senhor. Provérbios 9:10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Muitas vezes perdemos o sono olhando para o saldo bancário, mas o convite de hoje é olhar para o rosto de Deus. Lembro-me da história da irmã Yara, uma senhora de 63 anos que tinha uma pequena loja de ferragens. Quando um grande supermercado abriu perto dela, as vendas caíram pela metade. O marido entrou em depressão, as contas acumulavam. Ela orava pedindo, Senhor, mande clientes, mas nada mudava. Até que um dia ela mudou a oração. Senhor, me dê a tua sabedoria. Deus colocou uma ideia no coração dela, oferecer o que o supermercado não oferecia, o serviço de instalação na casa das pessoas. Ela começou a ajudar os idosos do bairro que não sabiam trocar uma lâmpada ou uma torneira. Em pouco tempo, a loja dela se tornou a mais movimentada da região. O segredo? Ela buscou a Deus primeiro e a solução veio. Se você está preocupado hoje, mude sua oração. Peça ao Pai que lhe mostre o caminho. Ele tem a chave que abre portas que ninguém pode fechar. O segundo segredo é sobre a ordem das coisas. Provérbios 3:9 nos ensina a honrar ao Senhor com os nossos bens e com as primícias de toda a nossa renda. Isso significa dar a Deus o primeiro lugar, não o que sobra. Eu sei que quando as dívidas apertam, o medo nos faz querer pagar tudo primeiro e deixar Deus por último. Mas quando você coloca Deus em primeiro lugar, você declara que Ele é o seu provedor, não o seu emprego ou sua aposentadoria. Pense na Dona Maria, uma viúva de 67 anos que ficou com as dívidas do falecido marido. Ela trabalhava lavando pratos e ganhava muito pouco. O dinheiro mal dava para o aluguel e a comida, mas ela decidiu, vou separar o dízimo e a oferta antes de qualquer conta. As pessoas diziam que ela era louca, que deveria pagar os juros primeiro, mas ela confiava em Provérbios. Meses depois, a dona do restaurante a promoveu. Depois, uma cliente a chamou para cuidar de sua mãe idosa nos finais de semana. Em 3 anos, ela pagou todas as dívidas e hoje vive com abundância. Ela não deu o que sobrava, ela deu o melhor. Deus honrou essa fé. Descanse agora, sabendo que se você colocar o Pai no centro, Ele cuidará de suas contas. Enquanto você relaxa o seu corpo, deixe a palavra de Deus renovar a sua mente. O terceiro segredo que Salomão nos deixou é sobre as mãos que trabalham. Provérbios 10:4 diz que a mão preguiçosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Às vezes achamos que ter fé é apenas ficar sentado esperando o milagre cair do céu. Mas a fé verdadeira nos dá energia para agir. A graça de Deus não é um convite para a preguiça, mas o combustível para o nosso esforço. Veja o exemplo do Sr. Paulo, que aos 58 anos foi demitido de uma grande empresa. Ele ficou meses em casa, esperando um sinal de Deus. As economias estavam acabando e o desânimo batendo à porta. Até que ele leu esse versículo em Provérbios. Ele entendeu que precisava mover as mãos. Ele começou a estudar, tirou certificações e, como não conseguia emprego por causa da idade, abriu seu próprio negócio de limpeza profissional. Ele trabalhava de manhã até à noite, cuidando de cada detalhe com amor. Hoje, ele tem mais de 10 funcionários e ganha mais do que ganhava na multinacional. Deus abençoou o suor do rosto dele.
Se você ainda tem força nas mãos, ou se tem ideias na mente, saiba que Deus quer prosperar o que você começar. Não tenha medo de recomeçar, não importa a idade. O quarto segredo é a honestidade. Ah, como o mundo tenta nos seduzir com o caminho mais fácil. Uma mentira aqui, um imposto não pago ali. Mas Provérbios 13:11 avisa que o dinheiro ganho com desonestidade diminui, mas quem o ajunta pouco a pouco terá muito. O dinheiro sujo tem asas, ele foge por frestas que não vemos, doenças, perdas súbitas, golpes. Mas o dinheiro da justiça é guardado pelo próprio Deus. Conheço a história da Dona Carmen, que tem uma pequena lanchonete há 20 anos. Mesmo com a inflação, ela sempre manteve preços justos e ingredientes da melhor qualidade. Ela nunca enganou um cliente sequer. Muitos diziam: Dona Carmen, a senhora é boba, aumente o preço e diminua a carne. Ela respondia: Deus está olhando o meu prato. Há 2 anos, o dono do imóvel onde ela alugava resolveu vender o prédio. Ela não tinha o dinheiro todo, mas por causa da sua fama de honesta e correta, o banco e os amigos ajudaram com facilidade. Hoje, ela é dona do seu próprio teto. Ser honesto pode parecer mais demorado, mas é o único caminho que permite deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, como você está fazendo agora. O Senhor é o guarda daquele que caminha na verdade. Respire fundo agora. Sinta a paz de Cristo invadindo o seu quarto. O quinto segredo é talvez o mais difícil de entender para a lógica humana: a generosidade. Provérbios 11:24 diz que uns dão com generosidade e veem suas riquezas aumentar, enquanto outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. É a lei do rio. Se a água para, ela apodrece. Se ela corre, ela gera vida. O dinheiro que você segura com medo morre na sua mão. O dinheiro que você compartilha se torna uma semente que Deus faz brotar. Lembre-se da Dona Aurora. Ela vivia com uma aposentadoria pequena, mas todos os dias fazia um pouco de comida a mais para levar aos jovens que estudavam numa biblioteca próxima e não tinham o que comer. As pessoas perguntavam: por que você gasta o que não tem? Ela sorria e dizia: Deus sempre coloca mais na minha panela. Um desses jovens se tornou um grande advogado e, anos depois, ao reencontrar a Dona Aurora, cuidou de toda a reforma da casa dela e de sua saúde. Deus não fica devendo a ninguém. O que você faz pelo menor dos irmãos, faz pelo Pai. Não tenha medo de ser generoso. Se você não tem dinheiro hoje, dê um sorriso. Dê seu tempo em oração. O que você espalha, Deus multiplica para que volte a você. O sexto segredo é a humildade. Provérbios 22:4 diz que a recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. O orgulho nos faz acreditar que somos os donos do nosso sucesso. Eu consegui. Eu sou inteligente. Mas quando pensamos assim, afastamos a mão de Deus, porque Ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O Sr. Alberto era um construtor de muito sucesso, mas quando a crise chegou, ele perdeu quase tudo. Ele orou e o Espírito Santo lhe mostrou que ele tinha se tornado arrogante com seus bens. Ele se arrependeu e disse: Senhor, tudo é teu. Se eu tiver apenas um pão, serei grato. Essa mudança de postura abriu os céus novamente. Ele recuperou o que perdeu, mas agora com um coração diferente. Ele não se preocupa mais em perder, porque sabe que o dono de tudo é seu amigo.
Você que me ouve agora, entregue o controle. Diga: Senhor, eu sou teu e tudo o que tenho é teu. Essa é a oração que atrai a verdadeira prosperidade. Chegamos ao 7º segredo: a vitória sobre a ganância. Provérbios 28:22 diz que o homem de olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe que a pobreza há de vir sobre ele. A ganância é um poço sem fundo. Quem ama o dinheiro nunca se farta dele. Ela destrói famílias, rouba a saúde e afasta a presença de Deus. A história da irmã Lúcia nos ensina muito. Ela ficou obcecada por investimentos arriscados, querendo dobrar seu patrimônio em poucos meses. Ela parou de orar, parou de ir à igreja e só pensava em gráficos e números. Ela perdeu quase tudo em uma queda do mercado. Mas no fundo do poço, ela encontrou a verdadeira riqueza, a presença de Deus que ela havia abandonado. Ela aprendeu a viver com o necessário e descobriu que a paz vale mais que milhões. Hoje, ela tem o suficiente e é imensamente mais feliz. A verdadeira riqueza é saber que você já tem tudo o que precisa em Cristo. Agora, meu querido irmão, minha querida irmã, feche seus olhos. Vamos orar juntos. Pai amado, eu te agradeço por cada palavra de sabedoria. Peço que o Senhor visite agora as finanças desta pessoa que me ouve. Tire todo o peso, toda a culpa e todo o medo do amanhã. Que ela possa dormir com a certeza de que o Senhor é o seu pastor e nada lhe faltará. Que os celeiros dela se encham e que a sabedoria de Salomão dirija cada passo dela. Em nome de Jesus. Amém. Que o milagre de Provérbios aconteça na sua vida. Se você acredita nessa promessa, diga em seu coração: eu confio no meu provedor. Tenha uma noite de sono reparador. Deus está cuidando de tudo para você.